Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Espaço este em que nos encontramos pontualmente, todas as semanas, para, através de uma conversa direta, podermos partilhar novidades ou ferramentas instrumentais para a melhoria e a eficácia do nosso exercício de liderança, que é voltada para o autoconhecimento, de forma a provocar mudanças internas que se provocam ou que se geram, criam impacto externamente e assim possa criar uma roda de impulsionamento e de transformação social, na medida em que vai dessa forma gerar uma maior motivação nas pessoas, no grupo, nas comunidades, para que todos possamos embarcar numa jornada de busca contínua pela melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de toda uma comunidade como um todo. Hoje nós vamos na nossa edição número 79 e o nosso tema de estudo vai ser a liderança e a perseverança. Antes de nós entrarmos para esse estudo com mais cuidado, vamos recuar uma semana para nos recordarmos o que nós estudamos na edição anterior, que foi a edição número 78, que teve como tema de estudo as habilidades do líder do futuro. Sobre esse tema, as habilidades do líder do futuro, nós definimos como questão de pesquisa a seguinte: quais são as habilidades necessárias para absorver as mudanças e adaptá-las de forma a promover ou gerar resultados? Repito, quais são as habilidades necessárias para absorver mudanças de forma a adaptar essas mesmas mudanças para gerar resultados? Associado a essa questão, nós definimos como hipótese positiva a seguinte: o líder tem um impacto direto sobre a performance da organização, especialmente nas organizações que trilham o caminho da inovação. Inovação esta como sendo uma resposta ou uma antecipação aos desafios, às mudanças e aos problemas que o futuro encerra. Para aprofundar esse tema, portanto, as habilidades do líder do futuro, nós vimos 6 principais temas, 5 habilidades e o sexto que era um caso paralelo a nível do estudo da lei canônica das escrituras sagradas. Então, a primeira habilidade que nós vimos é o raciocínio conceptual estratégico. A segunda habilidade é a ética. A terceira habilidade é a criação de lealdade. A quarta habilidade é o trabalho em equipes heterogêneas. A quinta habilidade é o trabalho em equipes reais. E o sexto caso que nós vimos foi a liderança do apóstolo Paulo, que ele, na altura, escrevendo a carta aos Romanos, transmitindo essa carta por via de sua emissária, neste caso para que fizesse chegar até esta comunidade, ele, não obstante ter muito desejo em visitar Roma, ele ainda assim teve que cumprir aquela missão que estava em curso, porque ele escreve assim. Ele cumpre a missão ao ter que descer primeiro a Jerusalém para levar a contribuição dos gentios para fazer chegar aos pobres em Jerusalém, fazendo assim um grande ato que marcava a vida da igreja, que tinha que ver com a questão da Eucaristia ou a questão da partilha, isto que é um dos aspectos centrais do cristianismo. Vamos agora sim olhar para o nosso tema de hoje, que é a edição número 79, que vamos estudar sobre a liderança e a persistência. Como habitual, vamos nos manter fiéis àquele que é o itinerário do nosso estudo, o nosso método ou modelo, metodologia de estudo, por assim dizer, começando por definir uma questão de partida. Associada a essa questão de partida, vamos formular uma hipótese
positiva. Depois de seguida vamos trazer um pensamento que entendemos que é substancial para compreendermos o pensamento, a filosofia, o optimismo, por assim dizer, que está por detrás deste conhecimento que quer-se aqui verter, para depois então sim passarmos para aquilo que são os 5 principais tópicos que nós vamos trazer para compreender na profundidade este tema. Então, posto isso, vamos então passar para o desenvolvimento da informação e a começar precisamente com a questão de partida, que é a seguinte: qual é a importância de desenvolver a persistência quando nos confrontamos com dificuldades de forma a manter a motivação em alta? A hipótese positiva que nós vamos trazer associada a esta questão é a seguinte: quando se trabalha arduamente com um sentido de propósito e paixão, a liderança gera resultados e impacto desejado. O pensamento que está por detrás desta filosofia é que a primeira missão do líder é tornar a missão possível. Vamos agora olhar para 5 questões, 5 aspectos e ver um a um como é que estes explicam, fundamentam, desenvolvem este tema de estudo que nós queremos construir hoje através deste conhecimento que pretendemos passar. E o primeiro é a questão do líder conhecer e dominar os 4 núcleos de competências. Competências essas estão voltadas a 4 objetos. O primeiro objeto é sobre as coisas. O segundo objeto é sobre as pessoas. O terceiro objeto é sobre os conceitos. E o quarto objeto é sobre si próprio. No que concerne às coisas, o líder deve desenvolver competências técnicas. No que concerne às pessoas, o líder deve desenvolver competências interpessoais. No que tange aos conceitos, o líder deve desenvolver competências conceptuais e estratégicas. No que concerne a lidar consigo próprio, o líder deve desenvolver a autoliderança. É sobre essa questão da autoliderança onde podemos extrair o papel da persistência, porque o líder, quando desenvolve a liderança de si próprio, que é a autoliderança, um dos aspectos prementes é a questão da consistência, a forma pela qual ele lida com as reações internas que resultam do trabalho que ele faz em ter que se tornar um recurso disponível para a materialização e o sucesso da sua missão, e de que forma é que ele então contorna as barreiras que daí resultam, para que através da persistência ele possa se liderar a si próprio, primeiro desenvolver a autoliderança, de forma assim poder estar capacitado a liderar os outros. O segundo aspecto tem a ver com a liderança situacional. Nós dizemos que a liderança situacional é sobre o líder procurar conhecer as suas equipes, para delas saber com especificidade, conhecer quais são as suas habilidades, quais são as suas motivações e quais são os seus propósitos de cada um das pessoas que compõem a sua equipe. Conhecendo muito bem essas 3 dimensões da liderança situacional, então o líder pode sim procurar conhecer o propósito, que é o porquê do porquê. Para dar resposta a isso, no que concerne a conhecer as habilidades, o líder deve procurar conhecer, questionando e extraindo isso como resposta dos próprios colaboradores que fazem parte da sua equipe. O que é que eles fazem bem? Isto é conhecer as habilidades. No que concerne às motivações, é procurar conhecer o que é que o mundo mais precisa na ótica desses mesmos colaboradores. É também conhecer um outro porquê, um outro propósito. No que concerne ao propósito,
é precisamente saber o que é que o colaborador ama fazer. Na interseção entre esses três porquês, então a liderança situacional, o líder apropria-se da liderança situacional de forma a poder sempre encontrar uma persistência, encontrar um porquê do porquê que vai ser um estímulo para que os colaboradores possam sempre desenvolver a motivação e a automotivação. O terceiro aspecto tem a ver com a missão. O líder tem que sempre ter presente qual é a sua missão. A principal missão do líder é a de servir. E ele serve a organização, a humanidade, através da sua atividade, através do seu talento, através do seu tempo, através da sua energia, através da sua dedicação, enfim. Ele faz através do exemplo pessoal e autossuperação. A forma como o líder lida com as suas próprias fragilidades, com a sua própria natureza, com os seus próprios desafios e consegue então extrair o melhor de si, e isto serve então de inspiração para o sentido de equipe, para o espírito que pretende ali desenvolver enquanto uma cultura de trabalho que é fundamental para a coesão e o reforço deste espírito de equipe, de interajuda, que é fundamental desenvolver-se no seio de equipe e, sobretudo, a questão da solidariedade. Então, conhecer a missão é de extrema importância para o líder poder, então, saber até onde é que pode se autodoar, pode lidar com fragilidades pessoais para poder, então, lidar com a questão, enfrentar o desafio da autossuperação e ele assim poder, então, se descobrir continuamente. Porque a liderança propriamente faz-se nesta jornada, faz-se no processo e o líder, então, torna-se em função da forma como lida com os fracassos e com os sucessos, porque sim, a liderança é mais de experiência e menos de escolarização. O quarto aspecto tem a ver com o sacrifício. O sacrifício é a medida em que o líder lida com as retaliações que resultam do trabalho que ele faz. Porque o trabalho do líder é voltado a libertar pessoas da ignorância, libertar pessoas da derrota, libertar pessoas do fracasso, liderar pessoas do negativismo. Então, à medida em que ele vai se primeiro libertando a si próprio, vai buscando a luz interior que irradia em si para poder tirar cá para fora e poder então iluminar ou alargar a labareda, que é o espaço pela qual as pessoas possam sair da escuridão para a luz, possam encontrar soluções para as adversidades com que lidam no dia a dia. Isso gera retaliações. Essas retaliações são quer retaliações internas como retaliações externas. As internas são aquelas que nós fazemos menção, que é a forma como ele lida com as suas próprias fragilidades, com as suas próprias resistências que o seu corpo em si encera para poder impedir com que ele continue a dominar sobre o seu corpo. Porque, afinal, cada um de nós temos no nosso interior um permanente residual do pecado e cada um de nós tem um permanente residual também do Espírito Santo, conquanto a forma como nós lidamos com quer um, quer o outro, a forma como nós alimentamos quer um, quer o outro, a forma como nós olhamos para o sacrifício de nossas próprias vontades para dali fazer uma plataforma, um trampolim, de forma a continuamente podermos mortificar, podermos, por assim dizer, para além da mortificação, podemos sepultar, por assim que é, as nossas próprias vontades. Podemos aqui então encontrar um maior poder a nível do nosso espírito e isso assim possa ser a medida pela qual nós possamos vencer e lidar com essas retaliações a nível interno. A nível externo, essas retaliações vêm em forma de perseguições, vêm em forma de rejeições, vêm em forma de bullying, vêm em forma de, enfim, de concorrência negativa, que vai ser um resultado daquilo que é precisamente o preço a pagar, porque toda liderança exige um sacrifício e o sacrifício é o preço a pagar, que toda liderança tem uma fatura por pagar, conquanto o líder deve saber lidar com essas retaliações. O quinto último aspecto que nós queremos trazer é Jesus Cristo.
o maior líder da história da humanidade. Ele trazia em sua concepção, ele trazia na sua genética, portanto, ele que não foi concebido, mas ele foi gerado. Se vê que ele trazia como uma missão a uma única que não poderia falhar, que era a missão de vencer o pecado. Pecado este que entrou à humanidade quando o homem falhou no pacto, na aliança que tinha com Deus, através de ter provado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim o homem não cumpriu com a obrigação que tinha, que era a obediência perfeita. Nesses termos, então, Cristo vem precisamente para cumprir essa missão, que é precisamente o Evangelho. Então, porque essa missão não poderia faltar, essa missão exigiu um sacrifício, essa missão tinha um propósito, essa missão também tinha os seus núcleos de competência que ele lhe deu, a forma como ele liderou coisas, liderou pessoas, liderou conceitos, liderou a si próprio e também as várias situações com que ele deu para poder também gerir pessoas, grupos, gerir expectativas de diversos grupos no que concerne as motivações, as habilidades e os propósitos. Com isso, ele vinha assim para poder trazer e personificar o Evangelho, que é demonstrar o amor do Pai para com a humanidade, que assim o preço que ele pagou, a fatura ou o sacrifício que ele pagou para poder nos libertar, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi através do sacrifício vicário, através do sacrifício pascal, isto é, ele entregou-se a si próprio, fez do seu corpo, fez da sua vida um meio para poder gerar vidas, isto é, ele morreu para nos salvar, ele mostrou que o preço da vida é a morte e assim nós passamos a receber e a testemunhar este Evangelho, tendo Cristo como autor e consumador da nossa fé, para que hoje nós possamos, sim, podermos viver, nos alegrarmos e podermos também manifestar esta mesma liberdade com vista a poder levar essa liberdade como sal da terra, luz do mundo, para o conhecimento de muitas outras nações, cumprindo assim o grande comissionamento que ele deixou para os seus seguidores. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, acompanhamento e interesse. Deixem ficar os vossos comentários sobre esta aula, sugiram próximos temas e não esqueçam de fazer like e de seguirem as nossas páginas. Partilhem esses conteúdos com os vossos conhecidos na vossa vasta rede de contatos. Encontre este material junto aos nossos arquivos digitais, depositados nas nossas páginas de Facebook, Antônio Sende_Oficial, nossa página de YouTube, Antônio Sende_LDA, e nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.